Olá a todos e bem-vindos a mais um detalhamento focado nos grandes movimentos do xadrez mundial. Hoje, temos um volume insano de informações complexas que acabaram de sair das nossas fontes para dissecar. Vamos direto ao ponto, mergulhando nas notícias das últimas 24 horas para entender exatamente o que está moldando o tabuleiro global. Nossa rota de hoje está muito bem definida. Vamos da geopolítica dos gargalos até o cerco comercial, passando pelo futuro do multilateralismo, o pesado custo humano disso tudo e, para encerrar, um falso alarme um tanto bizarro. Primeira parada da nossa análise: a geopolítica dos gargalos e a batalha por pontos estratégicos. Vamos começar olhando para os pontos de atrito mais críticos do planeta neste exato momento. O que vemos aqui é uma estratégia pura de pressão por fricção. Em Hormuz, o tráfico de navios simplesmente parou por conta do conflito entre Irã e Estados Unidos. A situação é tão desesperadora que o diretor da ONU, Jorge Moreira da Silva, está literalmente implorando por um corredor humanitário para passar apenas 5 navios de fertilizantes por dia. O motivo? Evitar que 45 milhões de pessoas se juntem aos mais de 318 milhões que já enfrentam fome aguda. Em Malaca, temos uma via que transporta 80% do petróleo da China, agora sob os olhos atentos de um pacto de defesa entre Estados Unidos e Indonésia. A resposta chinesa? Uma jogada ousada: converter 50% das suas vendas de carros para veículos elétricos e assegurar o controle de 90% do processamento de minerais críticos no mundo. E claro, temos Essequibo, uma área imensa de 160 mil quilômetros quadrados, fervendo desde a mega descoberta de petróleo pela ExxonMobil em 2015. E toda essa fricção tem um preço monumental. O governo norte-americano afirma, de forma oficial, que o custo militar base do seu conflito no Irã está na casa dos 25 bilhões de dólares. Mas prestem muita atenção. O que torna esse número fascinante é o quão assustadoramente incompleto ele é. É aqui que a pesquisadora Linda Bilmes, de Harvard, entra com a conta real dessa hemorragia econômica. Quando olhamos além dos gastos militares, vemos 35 bilhões de dólares extras saindo direto do bolso dos consumidores americanos nas bombas de combustível. O querosene de aviação disparou 70%, o que foi o golpe fatal que levou a Spirit Airlines à falência. E, financeiramente falando, o Federal Reserve teve que segurar 2 cortes de juros de 0,25%, custando ao governo mais 200 bilhões de dólares, sem contar a inflação massiva dos fertilizantes. Tudo isso corrói fortemente o orçamento dos mais pobres e, consequentemente, derruba a popularidade doméstica de Donald Trump. Pressionado por esses custos, o xadrez diplomático está se movendo de forma radical. Trump confirmou uma viagem a Pequim entre 13 e 15 de maio, buscando algum alívio. Mais surpreendente ainda foi a postagem dele na Truth Social cravando: Cuba é um país falido pedindo ajuda, e nós vamos conversar. Uma mudança e tanto, não é? Enquanto isso, lá em Haia, Delcy Rodrigues se apresentou na Corte Internacional de Justiça com um broche de ouro ostentando o mapa da área disputada por Caracas. Ela se apoiou no Acordo de Genebra de 1966 e fez questão de ironizar publicamente qualquer ideia de que a Venezuela se tornaria o 51º estado dos Estados Unidos. Isso nos empurra direto para a segunda seção: o cerco ao comércio internacional. Vejam como esse caos geopolítico se transforma numa barreira física contra o Brasil. Imaginem só, o pacto União Europeia-Mercosul começou a ser negociado lá em 1999. Foram 26 anos de espera até que finalmente entrasse em vigor em 1º de maio de 2026. Mas a comemoração não durou nada. Dias depois, a União Europeia puxou o freio de mão usando as regras antimicrobianas da sua agenda One Health e decretou um banimento total de produtos animais brasileiros a partir de 3 de setembro. Detalhe importante, a Argentina e o Uruguai passaram ilesos. Isso forçou o Ministério das Relações Exteriores do Brasil a convocar reuniões de emergência no dia 13 de maio, tentando reverter o que muitos leem como um protecionismo descarado. E do outro lado do mundo, o cenário também é tenso. A China, destino de 43,5% da nossa carne bovina, emitiu um alerta dizendo que já atingimos a marca de 50% da cota de salvaguarda. Só que os dados da Associação Brasileira, a ABEC, mostram que, se contarmos a carne que já está nos navios a caminho, esse número bate nos 60%. A consequência de cruzar essa linha vermelha? Uma tarifa punitiva e esmagadora de 55%, que é praticamente iminente. Essa é a realidade dos mercados bloqueados hoje. Nos Estados Unidos, o rebanho bovino está no pior nível desde 1951.
Os preços por lá subiram 16%. E ainda assim, o governo barra a carne brasileira apenas para proteger os pecuaristas locais. É uma contradição e tanto. E na economia digital, a mesma lógica de bloqueio se repete. Depois que o Brasil barrou a extensão global na OMC em AUND, os Estados Unidos e 18 nações disseram tudo bem. Ignoraram a oposição e lançaram uma moratória tarifária independente no dia 8 de maio, contornando totalmente as regras globais. Com todo mundo jogando de forma tão unilateral, entramos na nossa seção 3, o futuro do multilateralismo e como lidar com essa ordem mundial completamente fraturada. As próprias instituições globais estão sentindo o peso dessa divisão, como fica claro na disputa para substituir Antônio Guterres na ONU em 2027. De um lado, a chilena de centro-esquerda Michelle Bachelet, aos 74 anos, com forte apoio de Lula e Sheinbaum. Mas ela levou um golpe do próprio país. O governo Cast cortou os $57 mil previstos para sua campanha, deixando-a com apenas 28 mil, além do risco altíssimo de um veto pelas superpotências devido ao seu antigo relatório sobre Xinjiang. Do outro lado, o argentino Rafael Grossi desponta com o apoio conservador de Milei e o endosso dos Estados Unidos. E correndo por fora, nomes como a costa-riquinha Greenspan e o senegalês Sall. Apesar desse cenário rachado, a cooperação global ainda mostra sinais de vida. O diplomata Ralph Higen Vano, de Vanuatu, uma nação de apenas 340 mil habitantes, liderou de forma magistral 132 países para aprovar uma resolução histórica na ONU. A ideia deles é forçar que as obrigações climáticas definidas pela Corte Internacional de Justiça tenham validade legal e não fiquem apenas no campo da moralidade. Todo esse jogo de xadrez em altas esferas deságua na nossa seção 4, o custo humano. Por trás dos tratados comerciais e debates na ONU, há uma realidade de cortar o coração. Os dados levantados pelo analista Xiaofen Hernan mostram que 82,2 milhões de pessoas estão, hoje, deslocadas internamente nos seus próprios países. Esse número absurdo simplesmente dobrou em uma década. E olhem só, embora os registros mostrem uma queda de 2% em relação a 2024, as autoridades alertam que é uma ilusão estatística causada por famílias retornando para escombros por pura falta de opção. Há uma mudança de paradigma bem sombria acontecendo. Pela primeira vez desde 1998, as guerras provocaram mais deslocamentos do que os desastres climáticos. Foram 32,3 milhões de pessoas fugindo da violência, principalmente porque as guerras entraram em grandes centros urbanos. No Irã, 10 milhões foram forçados a se mover em apenas 12 dias. Na República Democrática do Congo, o avanço do M23 deslocou 9,7 milhões na região de Goma. O clima, por sua vez, forçou 29,9 milhões a se mudarem, com eventos devastadores como as tempestades nas Filipinas e incêndios vorazes na Espanha que expulsaram 30 mil pessoas de casa, sendo 19 mil só em Castilha e Leão. O mais frustrante, com os profundos cortes de ajuda humanitária americana, nós perdemos os dados confiáveis em 15% desses países, criando uma zona cega global bem perigosa. Depois de tantas notícias densas, vamos à nossa seção 5 que traz um respiro. Um falso alarme na Armênia. Sim! É isso mesmo que vocês estão vendo. No começo de maio, a polícia da capital armênia, Yerevan, recebeu dezenas de ligações desesperadas sobre uma zebra solta paralisando o trânsito da famosa Avenida Mayasnikian. O pânico foi tanto que o zoológico local teve que soltar uma nota pública. Acontece que a zebra era, na verdade, um burro. Um morador local decidiu pintar o pobrezinho com corantes químicos extremamente tóxicos só para gravar um vídeo viral. O animal se assustou, fugiu e causou todo o alvoroço, o que rendeu uma baita bronca oficial do zoológico por conta da crueldade e irresponsabilidade da brincadeira. O que nos traz, com essa montanha de informações que cruzamos juntos hoje, a reflexão central que nós queremos saber a opinião de vocês nos comentários. Diante desses gargalos militares esmagadores, dos duros cercos comerciais e dessas instituições internacionais fraturadas, o nosso sistema global está de fato entrando em colapso? Ou será que ele está apenas evoluindo para uma nova e complexa era de atrito multipolar? Deixem a visão de vocês aqui embaixo, porque debater nos comentários é sempre a melhor parte. E claro, se você gosta desse tipo de conteúdo, considere nos apoiar. Link do Apoia-se na descrição deste vídeo. Aproveitem para curtir e se inscrever no canal, o que nos permite continuar trazendo essas análises completas das fontes diariamente para todos. Muito obrigada pela companhia até o fim e nos vemos na próxima análise.